Bom dia. Desculpa. Bom dia, amigos, e feliz sábado a todos. Dá para vocês verem que hoje é um sábado 3 vezes especial. Primeiro, pastor, porque o sábado já é um dia especial. Segundo, porque nós estamos hoje comemorando o dia do pastor. Eu queria aproveitar e também dar os parabéns a todos os nossos pastores. São vocês que nos conduzem, como igreja, ao grande dia da volta de Cristo. E terceiro é o sábado da criação, que o César mencionou. Amigos, por que esse dia? Por que dia 24? Por que não foi a semana anterior? A Organização Mundial da Igreja Adventista escolheu o 4º sábado de outubro para o sábado da criação. Portanto, todo ano, no 4º sábado de outubro, nós teremos o sábado da criação. O ano que vem será no dia 23, esse ano no dia 24. É um momento, pastor, que a igreja reconheceu para nós prestarmos um culto de gratidão a Deus pelas maravilhosas obras que Ele criou. Amigos, se nós formos pensar quando Deus chegou a essa terra, vocês conseguem conferir isso no Gênesis, ela era sem forma e vazia. E Deus foi dia a dia, a luz, o firmamento, separou a porção, Ele foi organizando tudo, e conferindo. E Ele dizia assim, Ele viu que estava tudo muito bom. E só quando estava tudo perfeito, Ele veio e nos criou. Criou você e criou a mim. Portanto, é uma data de gratidão a Deus, uma celebração para nós agradecermos a Deus por esse maravilhoso dia. Nós fazemos esse programa, como o César disse, em parceria com a igreja, com a Sociedade Criacionista. Eu creio que todos conhecem a Sociedade Criacionista. E, portanto, é um dia muito especial para nós celebrarmos o Deus, o nosso Criador. E eu queria convidar aqui a pessoa que vai estar conosco, o pregador. Mas olha, enquanto você chama, enquanto ele vem, eu quero mandar uma saudação para alguém que está nos assistindo, que é o Dr. Rui Carlos de Camargo Vieira. Dr. Rui, uma saudação da igreja pelo seu trabalho em prol do criacionismo. Deus abençoe a Wanda também. Eu queria chamar o nosso convidado desta manhã, pode vir aqui, o professor Edilson Constantino. Chega aqui, Edilson. O Edilson, ele não é desconhecido da igreja, ele já esteve aqui algumas vezes, não é isso, Edilson? Já pregou na igreja de Águas Claras, ele é de Rio Grande do Norte, e nós queremos agradecer você, Edilson, por ter aceitado o convite de vir até aqui a Brasília, a falar nesse dia tão especial para nós, que é do sábado da criação. O professor Edilson, ele é mestre em teologia, lá pelo IAN, que nós conhecemos, a nossa escola de teologia, bacharel e licenciado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, licenciado em Ciências da Religião, também pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e é mestrando em Filosofia, também pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Mais uma vez, Edilson, muito obrigado por estar conosco e vamos aguardar você a repartir a palavra de Deus conosco nesse momento. Feliz sábado a todos. Tudo bem com vocês? É uma grande satisfação para mim, para minha esposa Safira, reencontrá-los. Vamos encurvar nossas frontes, fazer uma pequena oração antes de abrir a palavra de Deus. Eterno Deus, Criador de todas as coisas, nosso Redentor, invocamos o Teu nome santo nesse momento, suplicamos a Tua presença entre nós, mediante Seu Espírito, abrindo nossas mentes para o entendimento de Sua palavra. Perdoe nossas falhas e iniquidades e nos fortaleça na fé, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, Gênesis capítulo 1. Vamos ler as primeiras declarações do cânon sagrado. Vamos ler o prólogo das Sagradas Escrituras. Logo no primeiro verso, as palavras de abertura do Antigo Testamento, escritas por Moisés, rezam o seguinte: no princípio, criou Deus
os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Veja uma outra passagem, Salmo 33, versos 8 e 9. Salmo 33, versos 8 e 9. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Se fôssemos refletir profundamente na primeira declaração das Escrituras, logo na primeira sentença, Gênesis 1, verso 1, que descreve o ato inicial da criação, nós teríamos aqui muitas coisas para serem discutidas. Para cada palavra na primeira sentença, poderíamos suscitar uma indagação, um questionamento, que exige respostas profundas. Pensem bem, no princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio, quando especificamente? Esta é a pergunta que poderíamos suscitar para esta primeira parte da sentença. Deus, termo hebraico Elohim, quem especificamente é o Criador dos céus e da terra? Que imagem de Deus emerge das Sagradas Escrituras? Quem é o Deus revelado? Criou, verbo hebraico, bará, muito conhecido, muito discutido. A pergunta suscitada sobre ele é: como especificamente Deus criou? Que mecanismo foi usado por ele para chamar todas as coisas à existência? E logo em seguida temos o objeto do verbo, os céus e a terra. O que esta expressão abarca? Os céus atmosféricos e a terra, a superfície, a porção seca sobre a qual floresce a vida, ou algo mais amplo, como todo o universo, toda a matéria, toda a energia, espaço e tempo? Há muita discussão em torno do primeiro verso das Escrituras. Nós não teríamos tempo para discorrer sobre cada um desses questionamentos aqui. À tarde eu vou fazer um trabalho mais aprofundado sobre essas questões. Agora, pela manhã, eu pretendo refletir com os irmãos em apenas poucos pontos acerca da doutrina da criação. Os adventistas do sétimo dia defendem uma doutrina da criação, que é a crença fundamental de número 6 das 28 crenças fundamentais por nós sustentadas. A declaração formal de número 6, intitulada A Criação, reza o seguinte: Deus comunica, por meio das Escrituras, o relato autêntico e histórico de sua atividade criadora. Deus comunica, por meio das Escrituras, o relato autêntico e histórico de suas atividades criadoras. Ele criou o universo e, em uma criação recente, de 6 dias, o Senhor fez
os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e descansou no 7º dia, conforme Êxodo 20, verso 11. Assim, ele estabeleceu o sábado como memorial perpétuo da obra que ele realizou e terminou em 6 dias literais que, junto com o sábado, constituem a mesma unidade temporal que hoje chamamos de semana. Assim está transcrito no livro Nisto Cremos, página 86. Uma das principais críticas suscitadas pelos eruditos liberais acerca do Gênesis é a de que ele é apenas uma cópia de mitos pagãos. Para eruditos críticos, o Gênesis é um plágio de lendas e mitos pagãos do Antigo Oriente. Nós, adventistas, defendemos que o texto do Gênesis deve ser lido como um relato fidedigno, histórico, factual, das atividades criadoras de Deus lá no começo. Nós lemos o texto do Gênesis literalmente. Aceitamos que o Gênesis, de fato, registra a história, os eventos históricos do modo como ocorreram. Muitos teólogos hoje têm se desviado desta metodologia tradicional e têm interpretado o Gênesis como uma alegoria, como uma série de metáforas, como poesia, até mesmo como mito. E uma das principais críticas feitas por eles é de que, nesse texto, Moisés estava apenas plagiando mitos pagãos, se é que foi Moisés mesmo quem escreveu, porque, segundo a hipótese documentária, o Pentateuco foi produzido a partir de várias fontes distintas e não é fruto da mão de um único escritor. Mas nós acreditamos que foi Moisés, sob inspiração divina, que registrou os acontecimentos da semana da criação. Seria o Gênesis, o relato da criação, uma cópia de mitos pagãos? Se os irmãos se familiarizarem com a leitura desses relatos mitológicos que chegaram a nós, que estão disponíveis, graças à arqueologia, os irmãos logo chegarão à conclusão de que eles diferem significativamente do relato do Gênesis. O relato de Gênesis não depende literária nem teologicamente dos mitos pagãos do Antigo Oriente Próximo. Eu vou citar aqui 5 diferenças básicas para a nossa reflexão. Primeiro, em todos os relatos mitológicos, seja da cultura mesopotâmica, seja da cultura cananeia, vizinha a Israel, seja do Antigo Egito, ou das nações, das civilizações pagãs do Ocidente, como Grécia e Roma, nós encontramos uma multiplicidade de deuses, nós encontramos divindades atuando no momento da criação. Mas no texto do Gênesis nós encontramos um monoteísmo rígido. No relato bíblico da criação, nós encontramos um Deus único, a deidade única, evidentemente triuna, porque Deus possui em seu próprio ser as 3 pessoas. Deus único é o autor da criação. A obra da criação é atribuída a um único Deus, enquanto que nos relatos mitológicos encontramos
diversos deuses, uma pluralidade de deuses. Primeira distinção que nós encontramos aqui: o relato mosaico da criação é essencialmente monoteísta, enquanto que os relatos do paganismo são politeístas. A segunda distinção que nós notamos de imediato, ao compararmos os relatos, é de que no Gênesis há uma ausência total de teogonia. O que significa esta palavra? Theos, Deus. Gonia, geração, nascimento. O Deus da Bíblia não é gerado, não nasce, não possui começo. O Deus bíblico é eterno. Mas nos mitos pagãos, nós encontramos a teogonia, o nascimento dos deuses a partir de matéria informe. O Deus da Bíblia é sem começo e sem fim. O Deus da Bíblia não experimenta o tempo e suas limitações da mesma forma como nós experimentamos. Na realidade, o Deus da Bíblia não experimenta limitações alguma. O Deus da Bíblia é absolutamente eterno. Quer você entenda eternidade como atemporalidade ou onitemporalidade, o Deus da Bíblia é eterno. Quer ele esteja fora do tempo e do espaço, ou ele exista a todo o tempo, infinitamente, ele é descrito como eterno. O que os deuses do paganismo não possuem, o atributo da eternidade. Além da ausência de teogonia, um relato do nascimento dos deuses, no Gênesis também há a ausência de teomaquia. Theos, Deus, maquia, peleja, luta, batalha. Em todos os relatos pagãos, em todos os mitos da criação, há um combate mitológico, há uma luta, uma peleja entre as divindades rivais que resulta na obra da criação. Tome, por exemplo, o mito babilônico da criação, o Enuma Elish. Ali é relatado a peleja de Marduk, o deus principal do panteão babilônico, contra Tiamat, que representa as forças do caos, uma divindade feminina representada pelas águas oceânicas profundas. Marduk vence o dragão Tiamat, corta seu corpo em pedaços, com uma parte faz o céu e com outra parte faz a terra. O ato de criação ocorre neste mito com base em restos mortais de uma divindade derrotada. Há um combate mítico que resulta na criação. Teomaquia, a peleja dos deuses. Veja o relato cananeu da criação. Baal-Hadad trava uma peleja contra Iã, o oceano primordial deificado, e sua companheira Lotan, a serpente sinuosa. Baal vence a peleja e, a partir dos restos dos cadáveres dessas entidades divinizadas, faz o céu e a terra. Quando nós vamos para o relato do Gênesis, nós não encontramos nenhum vestígio de mitologia aqui. Aqui nós temos uma divindade plenamente racional que, em etapas sucessivas, realiza a obra da criação. Não há nenhum concorrente, não há nenhuma divindade guerreira, inimiga, a ser vencida. Não há nenhuma criação a partir de cadáveres de deuses vencidos.
Não há teomaquia, combate mítico, dentro do Gênesis, no relato mosaico da criação. Quarto ponto. Não há, no relato do Gênesis, criação ex matéria. Criação a partir de matéria pré-existente. Isso nós não encontramos nas Escrituras, no ato inicial da criação. Gênesis 1, verso 1. É verdade que Deus utiliza a matéria prévia no transcorrer dos dias da semana da criação. No sexto dia, ele usa o pó da terra para fazer o homem. Mas no ato inicial da criação, Gênesis 1, verso 1, quando ele chamou à existência os céus e a terra, ele não depende de matéria pré-existente. E isso distingue radicalmente o Gênesis de todos os mitos do paganismo. Em todos os mitos pagãos, nós encontramos esta mesma perspectiva. Nós encontramos deuses criando a ordem do mundo, criando o universo a partir de matéria pré-existente. Os deuses do paganismo são finitos e dependem de matéria-prima independente deles e eterna para construir o mundo como nós o conhecemos. Não há deuses criadores no paganismo que chamam o universo à existência sem depender de matéria prévia. Na realidade, os deuses do paganismo são mais artífices, arquitetos do mundo, do que criadores. Quando os deuses chegam ao cenário cosmogônico, eles já encontram ali a matéria primordial. Um elemento peculiar a todos os relatos pagãos é a doutrina da eternidade da matéria. A matéria, em seu estado informe, caótica, desordenada, obstinada, está ali, eternamente. E quando os deuses chegam ao cenário, eles aplicam sua racionalidade e força para moldar a matéria prévia, a fim de que ela assuma formas definidas e racionais. Mas os deuses não chamam a matéria à existência. Os deuses necessitam da matéria-prima, autônoma, independente. Eles são apenas arrumadores. Eles apenas moldam o material que já está ali, à sua disposição. E ainda mais, eles moldam o material que está ali com base nas potencialidades do material. Eles não podem fazer qualquer coisa. Eles encontram limites no próprio material disponível. A matéria e suas potencialidades determinam o produto final. Nós não encontramos nenhum vestígio de uma ideia assim no relato do Gênesis. Obrigado. No relato do Gênesis, no primeiro verso, Deus chama todas as coisas à existência. Gênesis 1, verso 1, no princípio Deus criou os céus e a terra. Não apenas os céus atmosféricos e a terra como superfície seca sobre a qual floresce a vida. Essa expressão é um merisma cosmológico, um idiomatismo, uma figura de retórica, já que os antigos hebreus não possuíam em seu vocabulário uma palavra específica para o universo. Eles utilizavam os opostos, os céus e a terra, para representar a totalidade.
Quando Moisés diz, no princípio Deus criou os céus e a terra, ele está dizendo para nós que no princípio, no começo absoluto, Deus chamou todo o universo à existência. Deus criou toda a matéria, toda a energia, espaço e tempo físicos, no ato inicial da criação. Muito provavelmente foi assim que o escritor neotestamentário, João, entendeu Gênesis. Logo no prólogo do 4º evangelho, ele diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. ênfase cristológica sobre a criação. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Veja que sua alusão ao Gênesis é muito clara. E ele diz que ali todas as coisas foram feitas por intermédio de Cristo, e sem ele nada do que foi feito se fez. Gênesis 1, verso 1, fala da criação de todas as coisas. E a semana da criação, e na semana da criação, Deus vai moldar o nosso planeta, a fim de que ele deixe a sua condição inicial, sem forma e vazio, para tornar-se um ambiente apropriado para abrigar a vida. Nós não encontramos no Gênesis uma dependência de Deus de matéria pré-existente. Deus não cria ex matéria, Deus cria ex nihilo, do nada. Deus não necessita de nada, nenhuma causa material, nenhum substrato material ou receptáculo para chamar o mundo à existência. E aqui nós poderíamos sair um pouco da mitologia e pensar um pouco em termos filosóficos. Platão, um dos principais filósofos gregos, numa obra intitulada Timeu, descreveu o ato de criação da seguinte maneira. Para ele, o artífice divino, que ele chamou de demiurgo, termo grego para artífice, se aproximou da matéria primordial, no passado distante, e com base em um projeto, em um plano, em uma causa formal, atuou sobre a matéria para produzir o mundo, ordenando a matéria para formar o universo como nós o conhecemos. Para Platão, a matéria já estava ali desde toda a eternidade. E essa matéria possuía 3 características. Ela é irracional, ela é caótica ou desordenada e má, essencialmente. Portanto, o demiurgo, o artífice ou o arquiteto divino, deveria impor sobre ela racionalidade, o princípio do logos, deveria organizá-la, para que do caos saísse cosmos, beleza, de onde vem o termo cosmético, na língua portuguesa, né? Racionalidade, beleza e bondade, a tríade platônica das virtudes. Note que o demiurgo platônico não faz nada mais do que um arquiteto humano, ou um artífice humano. O que é necessário para fazer um bolo? Um confeiteiro, os ingredientes sobre os quais ele deve atuar para produzir o bolo, o efeito final. Ele deve ter suas ferramentas, seus instrumentos, suas causas instrumentais, deve ter uma receita, um passo a passo a ser seguido. Mas os ingredientes existem independentemente dele. Não está sob o seu controle. Os deuses do paganismo são como confeiteiros, que fazem um bolo, que já encontram ali os ingredientes. Os deuses pagãos são como arquitetos, que para construir a casa, já encontram na natureza disponível a matéria-prima. Mas Elohim, Yahvé, nosso Deus, não necessita de causa material para chamar o mundo à existência. Nada compete com Deus na existência. Deus existe sozinho, sem a criação. Ele mesmo chama seu material à existência para depois organizá-lo, conforme sua vontade. A matéria está sob o controle de Deus. A matéria teve um começo absoluto. A matéria foi chamada à existência pelo próprio poder de Deus. É isso que os cristãos querem dizer quando usam a expressão latina, criação ex nihilo,
Criação a partir do nada. Ou seja, causação eficiente sem causa material. Em linguagem filosófica, tinha um agente que funcionou como causa eficiente, mas não havia causa material. Onde estavam então as potencialidades para a criação? As potencialidades que nos mitos e no relato de Platão no Timeu residiam na matéria eterna, do ponto de vista cristão, residem no próprio poder infinito de Deus para criar. E aqui nós temos algo surpreendente. Como alguém poderia fazer um bolo sem os ingredientes? Como o carpinteiro poderia fazer a estante ou a mesa sem a matéria, sem a madeira? Deus consegue fazê-lo. Deus pode fazê-lo. E essa é uma prerrogativa exclusiva do Deus bíblico. Somente o Deus vivo e verdadeiro pode chamar as coisas à existência a partir de nada, literalmente. E não é o nada dos físicos, o conceito de nada como espaço vazio, como um vácuo quântico, um mar de energia flutuante de onde partículas virtuais emergem. Não é esse nada que os físicos falam. Eu me refiro ao nada dos filósofos, a ausência completa de ser, o não ser. Como alguém poderia do não ser produzir o ser? Duns Scotus, filósofo medieval, disse certa vez que a distância entre o não ser, a inexistência, e o ser é infinita. Isto quer dizer que somente alguém de poder infinito poderia transpor o abismo metafísico entre o não ser e o ser. E este alguém de poder infinito é Jeová, nosso Deus. Jeová criou todas as coisas ex nihilo, do nada. O poder infinito de Deus chamou o universo à existência, sem depender de matéria pré-existente. Jeová não deve coisa alguma a uma matéria pré-existente e coeterna. Isso está nos mitos do paganismo, mas não está no relato do Gênesis, que os críticos dizem que é uma cópia, um plágio dos mitos pagãos. Deus não cria também a partir de sua própria substância. Deus cria a partir do seu poder, mas não é a substância divina que se expande para formar o mundo, como no panteísmo. Criação, a doutrina bíblica da criação nos ensina que o ato criador de Deus, o seu ato inicial, não é uma emanação da essência divina. Logo, o mundo não é divino. O mundo é feito de uma substância radicalmente distinta de Deus. Deus é independente do mundo. O mundo poderia deixar de existir, Deus continuaria a existir. O mundo sequer precisava existir. Se existe, é pela vontade dele. Criação não é ex-del, da própria substância de Deus. A criação é radicalmente distinta do Criador. A criação está para Deus como uma tela está para o pintor, no sentido de que são independentes. Você pode aprender muita coisa analisando a tela sobre o pintor, mas você não pode confundir a tela, a obra, com o próprio pintor. O pintor é muito maior do que a tela. Quando você contempla a natureza, você pode refletir sobre Deus, mas você não pode adorar a natureza como se fosse Deus. É apenas obra de suas mãos, sofrendo por causa da maldição de Deus pelo pecado do homem. Deus é infinitamente maior do que o mundo que ele criou. E aqui eu finalizo dizendo para os irmãos que se Deus é capaz de literalmente do nada, sem qualquer causa material, chamar todo o universo à existência, ele pode resolver qualquer coisa. Quem realiza, quem materializa o universo sem depender de matéria-prima, pode realizar qualquer coisa. Deus é ilimitado em seu poder. O seu problema e o meu não são nada para ele. Ele pode resolver instantaneamente. Deus pode todas as coisas.
E um outro e último ponto que quase ninguém menciona é que uma vez que Deus criou as coisas, Ele não as dotou de vida própria. O mundo não é uma máquina, como na metáfora newtoniana, que funciona a partir de seu próprio mecanismo interno. Nem é como um relógio com suas engrenagens, como na metáfora deísta em inglês, que vê o mundo como autossuficiente. O mundo depende de Deus para existir. Deus cria, mas as coisas não possuem poder em si mesmas de se manterem na existência. Elas dependem continuamente de Deus para existirem. Portanto, Deus não somente criou, mas sustenta ontologicamente o mundo, segundo após segundo da existência. Se um segundo apenas Deus cruzar os braços, tudo retorna à inexistência. O que isso quer dizer? Que se o coração bate agora, não é porque tem uma máquina aí funcionando autossuficientemente. Se o pulso bate e se respiração sucede à respiração, não é porque existe um mecanismo interno na matéria ou vida, energia vital na matéria que faz isso. Se o coração bate agora, se o pulso bate, se respiração sucede à respiração, é só uma prova daquele cuidado que tudo penetra. É Deus sustentando todas as coisas. Deus é o Criador e sustentador, sustenedor de todo o mundo. No princípio, Deus criou todas as coisas. Jeová, que lançou os fundamentos da terra, é o que lança os fundamentos de nossa vida espiritual. E é a certeza que temos de que Ele vai recriar esse mundo, de que Ele fará nova todas as coisas. Amém.